É o sonho de muita gente conseguir falar inglês fluentemente. Muitas pessoas já estão até mesmo nesse processo, nessa caminhada de conseguir chegar até lá, mas não conseguem fazer o essencial, falar o idioma. Porque na hora que tentam fazer isso, as pernas tremem, as mãos soam, vergonha, ansiedade, medo, tudo começa a vir à tona de uma forma que a gente não consegue controlar. Bom, se você sofre desse problema, então vem comigo que a gente vai falar sobre isso aqui, hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui. E hoje nós vamos falar exatamente sobre como melhorar essa sua ansiedade na hora de falar inglês. Olha só, eu não quero chegar com nenhum milagre aqui pra ninguém não, tá? Porque vocês sabem, pra quem é ansioso, pra quem sofre de vergonha, vocês sabem muito bem que não existe milagre, cara. Você não consegue simplesmente de uma hora pra outra parar de sentir tudo aquilo que você sente. Mas sim, você consegue diminuir essa ansiedade, você consegue melhorar e sentir menos vergonha, menos medo quando você consegue falar. Se você aplicar essas 5 técnicas que eu vou deixar aqui para você, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Então, se você sofre um pouco de ansiedade ou de vergonha e quer melhorar isso, já deixa o seu like aqui embaixo. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Então, a primeira dica que eu deixo aqui para vocês é fale devagar. Quando você tenta falar o idioma, a gente tem na nossa cabeça, né, que tá falando devagar demais, que precisa falar mais rápido e que as pessoas não estão entendendo. Calma. Porque existem duas coisas que a gente tem que analisar aqui. A decisão versus a ansiedade. Quando você quer falar rápido e você não consegue, ansiedade. Porque você está tentando, mas você não consegue achar as palavras na sua cabeça e aquilo vai te gerando um sentimento horrível e, meu Deus do céu, a pessoa está ficando incomodada, eu preciso parar de falar com ela, eu preciso achar uma fuga dessa situação. Já na outra situação, você toma a decisão de falar devagar. Tudo está dentro do seu controle, na palma da sua mão. Eu estou falando devagar porque eu quero e não porque eu não consigo falar rápido. Esse é o grande ponto. Você decide falar devagar. Isso vale tanto para o português quanto qualquer outro idioma que você está aprendendo, tá? Você sabe disso. Quem já passou por essas situações em que você tem que conversar com uma pessoa, talvez o chefe da empresa que você nunca conversou, até mesmo na balada ali, quando você vai conversar com alguém que você está interessado, você tem que começar a falar mais rápido, meu Deus. Isso é ansiedade. Calma, toma a decisão de falar um pouco mais devagar. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Além disso, falando especificamente do inglês, você consegue se expressar melhor. Você tem mais tempo para achar as palavras que você quer e realmente você consegue colocar a frase ali da forma que você planejou. Essa é a primeira dica e eu poderia dizer que é uma das mais fortes para você conseguir tranquilizar o seu sentimento. A segunda dica seria dê pausas. O que eu quero dizer com isso? Toda língua existem os vícios de linguagem, né? Aquela coisa que a gente acaba não sabendo como controlar. O inglês é o tal do Se você quiser saber, cara, é só você assistir uma entrevista de jogador de futebol, que muitos deles têm isso, tá? E aí a gente ganhou os 3 pontos, né? E muito difícil escutar um cara desse, muito difícil. Dê pausas. Você não precisa preencher o silêncio. Por que as pessoas fazem isso? Em todos os idiomas fazem. Porque a gente tem pavor do silêncio. Quer saber por quê? Tenta encontrar o silêncio algum dia. Senta na sua cama e fala, agora eu vou meditar. Mas para meditar eu preciso do completo silêncio. Não tenta. É carro que passa, cachorro que late, é gente que bate na tua porta e é grito do vizinho. Não dá. É claro que você consegue se meditar, mas se você tiver que encontrar o silêncio, você vai ter que ir para um lugar muito afastado para conseguir isso. A gente não tem mais silêncio no dia de hoje, por isso as pessoas não estão acostumadas. E quando elas estão falando, elas tendem a preencher esse silêncio. Você não precisa disso. Dê pausa. A pausa vai te dar tempo para pensar. A pausa vai fazer você se sentir mais tranquilo. A pausa vai combinar com a primeira dica que a gente falou de falar mais devagar. E isso vai fazer com que você diminua a sua ansiedade. A terceira dica é use aquilo que você tem. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo use aquilo que você tem, muitas vezes a gente... Claro, o ideal, quando você vai aprender um idioma, é que você não tenha que traduzir. Ou seja, se você vai falar inglês, você pensa em inglês e fala inglês. Mas quando a gente está aprendendo um idioma, é natural que a gente pense em português, traduza na nossa cabeça para o inglês e do inglês a gente coloca para fora. Esse não é o ideal, tá? Isso acontece muito, mas não é o ideal. Quando eu falo para você usar aquilo que você tem, às vezes você pensa na palavra em português, que é o idioma que você está acostumado a falar, e é meio que uma palavra complicada, talvez uma palavra que você não conhece.
Mas se você souber da técnica do plano B, que a gente já falou aqui em outro vídeo, você consegue falar aquela mesma coisa com outras frases. O plano B nada mais é do que exatamente isso. Você falar a mesma frase com outras palavras. Por exemplo, eu estou com fome. Putz, não lembro como fala fome. Eu preciso comer. Pronto. Você falou a mesma coisa, praticamente, né? A mesma coisa, a mesma ideia, mas com outras palavras. O plano B é exatamente isso. Então, quando eu falo a terceira dica, usar aquilo que você tem, é você colocar para fora com aquilo que você já aprendeu, sem ter que ficar procurando algo que muitas vezes nem está aí dentro, ou seja, uma palavra que você nunca ouviu na vida. A quarta dica é: não pergunte what? Can you repeat? Não faça isso, não peça para a pessoa repetir. Como assim? Mas isso eu não entendi. Quando você entra na conversa com esse mindset, tipo assim, eu não vou perguntar o quê, você tira essa sua zona de conforto de, por exemplo, você não entendeu, pergunta. Às vezes você já até entendeu, mas você pergunta de novo. Tem meus alunos que falam assim, eu acho que eu te entendi, mas você pode repetir só para ter certeza? Não vou repetir, você me entendeu, me responde. É isso que eu quero. E é assim que você tem que ser. Se você perceber, as pessoas fazem isso até no português. Nós fazemos isso no português. Eu mesmo faço. Às vezes eu tô falando com uma pessoa ali, tô mexendo no celular, a pessoa falou, eu falo, que? E solto o celular assim, por exemplo. Tô aqui, aí eu, ô fulano, você vai comer com a gente hoje à noite? Que? Na hora que eu falo o que, eu já sei o que a pessoa falou. E aí ela começa a repetir, eu falo, putz, eu nem precisava ter perguntado aqui. É meio que costume nosso. E no inglês a gente faz, no idioma que a gente está aprendendo, a gente faz muito mais. Muito, muito mais. Então não pergunte, simplesmente não pergunte. Se você entendeu uma palavra na frase, então continue falando com aquela única palavra que você entendeu. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, pai. Putz, ele deve ter perguntado se meu pai tá bem. Ou então ele deve ter perguntado onde está meu pai. A primeira frase que vem na sua cabeça, responde. Se foi aquilo que a pessoa perguntou, ela vai continuar a conversa. Se não foi, ela vai falar, desculpa, acho que você não me entendeu. E tudo bem. Ela repete, aí sim ela repete e vocês continuam. Essa dica é fenomenal para você perceber que você já entende bastante, para você conseguir aumentar a sua confiança. E a última dica, a dica número 5, é usar aquilo que você mais usa no português. Essa dica ela pode ser confundida com a dica número 3, né? Use aquilo que você tem, mas não. Usar aquilo que você tem, repetindo, é as palavras que você já aprendeu no inglês, você usa elas e não tenta achar algo novo. A quinta dica é você perceber o que você mais usa no português. Por exemplo, né, aí, sabe. Tem muito desses vícios que a gente fala o tempo todo, tipo assim, que é muito importante você saber no inglês. Se você usa no português muito, você vai acabar precisando usar no inglês também. E quando você aprende essas palavras e você se vicia a falar elas no inglês, às vezes até no português você acaba soltando, eu faço muito isso te ajuda demais. Isso faz uma grande diferença no seu inglês. Eu posso até fazer um vídeo sobre quais são, né, como dizer esses vícios de linguagem no inglês. Caso você queira, ache essa ideia interessante, deixa aqui no comentário. Eu quero ver um vídeo assim e eu vou pensar sobre planejar um vídeo desse jeito. Portanto, essas são as 5 dicas que eu deixo para você sobre como você consegue diminuir a sua ansiedade, melhorar a sua vergonha, né? Não sentir tanta vergonha, nem mesmo medo, e conseguir falar melhor, conseguir colocar para fora aquilo que você realmente sabe. Mas se por acaso você ainda não se sente no momento do inglês em que você consegue falar, você acha, putz, não tá na minha hora de colocar para fora, não tá na minha hora de praticar, então você tem que tomar outros passos, né? Começar por outros passos que aqui dentro do canal a gente já tratou sobre vários deles. Sobre como você pode começar no inglês, continuar no inglês, enfim, tem diversos vídeos aqui dentro que você pode usar para aplicar em qualquer idioma que você está aprendendo. Então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, porque é exatamente isso que a gente quer. A gente quer ver você fluente, a gente quer que você aprenda inglês da forma mais rápida, sem ter que gastar R$1. Esse é o propósito da N6M, então vem com a gente, nós queremos ver você fluente ainda esse ano.